Olá, excelências. Aqui para mais uma questão de concurso. Prova delegado de polícia, Rio de Janeiro, ano 2022, banca Sebrasp. Uma questão extremamente interessante, com um nível técnico altíssimo. Vamos lá. Atanagildo, ele ofereceu uma ação indenizatória, ou seja, ele entrou com uma ação para receber uma indenização porque ficou interrompida a energia elétrica por diversos dias na sua casa. Porém, durante o processo, ficou verificado que ele, na verdade, só possuía um terreno vazio. Não havia casa nesse terreno, sequer medidor de energia elétrica, ou seja, não havia energia elétrica nesse terreno. Até chegou a faltar energia no bairro, mas nesse terreno não havia energia. Então, aqui as alternativas indicam uma tentativa de estelionato, certo? Há também um outro caso que ele não queria pagar as custas processuais e ele se declarou hipossuficiente, certo? Mas depois ficou demonstrado que ele sim tinha condições de arcar com as custas do processo, então ele não era hipossuficiente. Então, nesse caso, poderia ser um crime de falso, ou uso de documento falso, ou falsidade ideológica. Vamos então aqui para a questão do estelionato. É bem interessante, porque a gente resolve essa questão com o iter criminis, que é o caminho do crime. Nós temos a cogitação, os atos preparatórios, a execução e depois a consumação. A tentativa se dá quando se inicia a execução de um delito e ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo? Mas aqui o ponto fundamental é que, para se iniciar a execução, o agente precisa ter todas as condições de consumação desse delito, certo? Aqui no caso, quando ele entra com uma ação na justiça, há todo um trâmite processual para depois ver se ele tem ou não razão, certo? Ainda que o dolo dele seja obter uma vantagem indevida, no momento que ele entra com a ação declarando essa informação mentirosa, ali naquele momento ele não tinha condições de consumar o delito, ou seja, de receber essa vantagem indevida. Então, nesse caso, nem se iniciou a execução do delito. Por isso, não há tentativa aqui. Então, todas essas opções que possuem tentativa estão erradas, certo? Agora, no caso do crime de falso, aqui a tentativa de estelionato está errada, a alternativa B, então, por consequência, também o uso do documento falso. Mas a diferença aqui entre o uso do documento falso e falsidade ideológica é que, no caso da falsidade ideológica, o documento em si, formalmente, ele é bom. O conteúdo dele é mentiroso. É o caso aqui. Ele dá uma declaração dizendo que não tem condições, mas ele tem. Então, ele está contando uma mentira, certo? No caso, não é documento falso, porque a formalidade do documento está boa, está ok. Entende? E é um documento que ele mesmo faz. Então, ele segue a forma necessária para o documento, mas a informação contida nele é mentirosa. Então, indica uma falsidade ideológica. Mas não é falsidade ideológica porque há um requisito a ser preenchido que é extremamente interessante, que é a imitatio veri, ou seja, esse documento produzido por Atanagildo, com informações mentirosas, ele tem que ter o condão de enganar. Ele tem que ser suficiente para enganar as pessoas. E no caso aqui, ele não tinha como ser suficiente para enganar, porque ele dá um documento dizendo que não tem condições. O juiz ele vai analisar, mas a outra parte também pode impugnar. Como no caso ela disse, não, ele tem condições sim. Então aquele documento não tinha condições de enganar. Diferentemente se ele fosse, por exemplo,
se casar no cartório, né? Casamento civil, e ali ele preenche um documento dizendo que não tem condições de pagar a taxa ali para se casar, certo? Aquele documento ele vai ter condições de enganar, por quê? Porque ninguém vai atrás para ver se ele tem condições ou se não tem, não vai ter outra parte para impugnar, entendeu? Então, nesse caso aqui, não tem a imitatio veri. Então, gabarito letra A, conduta atípica. É uma questão extremamente interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!